Bom dia, gente, tudo bem? Hoje tem aula de história e nós vamos fazer uma viagem incrível por uma época que é muito interessante, eu sei que vocês vão gostar. É a época dos deuses gregos, dos deuses do Olimpo, das primeiras Olimpíadas. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Nós vamos começar falando sobre a religião da Grécia Antiga. Eles eram politeístas, como outros povos também da época. O que significa isso? Que eles acreditavam em vários deuses e que os deuses, para eles, eram os poderosos, eles tinham poderes incríveis, né? Eram os deuses que faziam parte da mitologia. A mitologia era formada por lendas, lendas dos deuses. Eles acreditavam que os deuses tinham poderes sobre tudo, sobre a origem do mundo, sobre os pensamentos e atitudes dos homens, como por exemplo, as guerras. Eles achavam que os deuses poderiam influenciar o homem a fazer as guerras. Eles acreditavam que os deuses influenciavam nos fenômenos da natureza para indicar que alguma coisa ruim poderia acontecer ou alguma coisa boa, como aviso. Toda a origem da humanidade, eles acreditavam que era através dos deuses. Segundo a tradição, os deuses moravam no alto do Monte Olimpo. Ele ficava numa cidade-estado chamada Olímpia, por isso esse nome. Essa é a origem. Todos os deuses de lá poderiam comandar os povos, observar tudo o que estava acontecendo, usar seus poderes. O mais poderoso de todos era o Zeus. Ele era imortal. E ele tinha características de homem, apesar dos poderes incríveis que ele tinha. Para homenagear o mais poderoso de todos os deuses, o rei de todos os deuses, Zeus, foram criados muitos rituais, mas entre eles um que é conhecido até hoje e o mais importante foram os Jogos Olímpicos, as Olimpíadas, que todos conhecem até hoje. Esses jogos serviam também para integrar as cidades-estados, né? Para ter uma ter contato com a outra, para uma poder ajudar a outra, para elas sempre terem esse contato. Pessoas faziam viagens gigantescas para poder acompanhar esses jogos. Elas levavam as famílias, elas iam a pé, elas iam de carroça, elas iam de cavalo, elas davam um jeito e chegavam lá porque elas queriam prestigiar os Jogos Olímpicos. Naquela época, o interessante é que além dos atletas competirem, mostrarem a força e suas habilidades, os atores também se apresentavam, poetas também se apresentavam e todos gostavam de todas as apresentações. A importância dos Jogos Olímpicos, afinal eles existem até hoje. É claro que de uma maneira diferente, não existem os mágicos se apresentando, os acrobatas, os poetas,
e os atores. Mas os atletas, sim, se apresentam e hoje em dia muitas outras modalidades esportivas fazem parte das Olimpíadas, que não, naquela época eram diferentes. Os velocistas eram os mais importantes e sempre que acabavam a competição, eles recebiam o seu prêmio, como acontece hoje em dia. Hoje em dia, recebem as medalhas. Tem o primeiro, segundo, terceiro lugar. Medalha de bronze para o terceiro, medalha de prata para o segundo e o primeiríssimo lugar com a medalha de ouro. Então, outra grande diferença é que antigamente as Olimpíadas eram relacionadas aos deuses, à religião lá na Grécia. Hoje em dia não. A Olimpíada tem tudo a ver com o esporte. Ela une as pessoas através do esporte, pessoas do mundo todo. As Olimpíadas aconteciam na Grécia, lá no comecinho, na cidade de Olímpia, somente lá. Depois, com todas essas mudanças que ocorreram, as cidades são sorteadas. A cada 4 anos, uma cidade, entre várias cidades do mundo, é sorteada e lá acontecem os Jogos Olímpicos. E tem uma coisa fantástica que aconteceu com a mudança desses tempos, com toda essa evolução da humanidade. Nós podemos ver os Jogos Olímpicos pela televisão, em tempo real. A competição está acontecendo, nós estamos acompanhando. Incrível isso, né? Olha, essa tradição atravessou a história do mundo e ela existe até hoje. Não como os deuses na época, mas isso daí não pode ser esquecido, a origem dos Jogos Olímpicos. Não é incrível mesmo a gente ter a possibilidade de fazer isso, gente? Assistir de longe, em tempo real? Então, as Olimpíadas continuam unindo povos de um jeito ou de outro, seja de longe, seja de perto. E nós estamos aqui sempre para acompanhar. Eu espero ter ajudado. Mais detalhes vocês têm no livro de vocês, né? Nas imagens que a tia vai colocar, vocês podem fazer outras pesquisas se vocês se interessaram. E isso vai ajudar bastante a vocês fazerem os exercícios do livro. Então, eu fico por aqui e a gente se vê. Até a próxima aula, gente. Tchau, tchau.